Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Eu sou Marcelo Ferraz, o líder do programa Conecta. Estou muito contente nessa noite especial, né, nesse momento desafiador em que todos nós estamos passando. A gente vai iniciar o nosso evento, então eu gostaria aqui de agradecer desde já a Copersucar, né, responsável por este evento, junto ao Instituto Crescer, idealizador do Fórum Roda. Agradecer todas as pessoas que estão aqui conosco, em especial a Cibele, que é a coordenadora da cidade de São José do Rio Preto, e hoje é um momento muito especial, então o programa Conecta se inova, né? Como nós estamos nesse momento, a gente decidiu a fazer um evento online para que a gente não perdesse essa oportunidade de trazer conhecimento e algumas reflexões acerca do tema que hoje vai ser inteligência e saúde emocional nos negócios em tempo de coronavírus. Eu trago para vocês, daqui a pouco, para apresentar o Michael Albert. Ele é hipnólogo e instrutor de habilidades sociais, e ele vai estar aqui mediando esse conhecimento, junto com a Juliana Ferrari, que é psicóloga, né, na sequência. Eu quero abrir, então, hoje com uma frase que é: os tempos são líquidos, porque assim como água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é para durar. É uma frase do Zygmunt Bauman, um sociólogo. Seja bem-vindo, então, Michael. Olá, tudo bem? Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nessa noite. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e vocês me dizem se está tudo certo, se está abrindo, tá bom? Abriu aí normal os slides. Certinho. Se alguém puder me falar se deu certinho, se abriu os slides. Certo. Não, a gente não está vendo seus slides, Michael. Não. Ah, ok. Agora foi, Marcelo? Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Alexandra, sejam bem-vindos ao evento. Eu vou fazer agora o lançamento do conteúdo do Michael, tá bom? Só um minutinho. Perfeito. Prontinho, o PowerPoint na tela, é só dar o F11 aí da apresentação. Ah, perfeito. Eu faço aqui o F11? Ah, perfeito, perfeito. Se puder colocar o primeiro aqui. Prontinho. Isso, perfeito. Bom, pessoal, como o Marcelo já me apresentou, né, meu nome é Michael Albert, sou daqui da cidade também de São José do Rio Preto, moro aqui hoje, porém sou de Osasco, na cidade de São Paulo, e sempre gostei de pessoas, sempre gostei de comportamento humano, sempre fui apaixonado por isso. E pode até passar o próximo slide. E aí eu nasci nessa comunidade ali em Osasco e sempre gostei de comunicação, porém mudando para cá, chegando em São José do Rio Preto, a primeira profissão que meus pais tiveram, eles fizeram uma horta lá em casa, que tinha um espaço, e eu comecei trabalhando vendendo alface. Então ali foi o momento que eles não tinham emprego, né? E foi a primeira oportunidade que eu tive com 7 anos, foi trabalhar juntamente com eles vendendo alface. E na outra foto ali em diante tem viagem que eu fiz, essa daí foi em Medellín, onde eu fiz o curso de programação neurolinguística e também estudei um pouco no Peru, morei no Panamá, enfim, isso daí é um pouquinho para vocês me conhecerem, né? Um pouco de antes e um pouco de depois. Pode passar para o próximo? E aí eu queria começar conversando com vocês sobre algo. Olha esse tapete nessa foto. E olha que é um tapete bem branquinho, né? O rapaz está deitado ali, dá para perceber que ele ficou bastante tempo limpando esse tapete, né? Porque um tapete desse daí
você percebe que uma sujeirinha nele demora para limpar. Então pode ver que ele usou uma média de 5 produtos ali, uma escova, e ele está bem exausto de ter limpado esse tapete. É um tapete que talvez estava bem sujo pelo tanto de produto que ele usou. E eu queria que vocês imaginassem comigo esse tapete na sua casa. Imagina esse tapete na sala da sua casa e imagina que no lugar desse rapaz é você aí, que você estava limpando um tapete desse e você está aí exausto. Imagina que é você nessa cena, você deitado aí depois de limpar um tapete desse, deixar ele branquinho. E aí você terminou de limpar o tapete e imagina que bateram na porta da sua casa. Você terminou de limpar esse tapete e bateram lá na porta. Bateram lá na porta e aí você levantou e você foi lá ver quem que era. E quando você abriu a porta da sua casa, você viu que era um tio seu. Talvez um tio que você tem bastante contato, talvez um tio que você não tem tanto contato, porém era um tio seu que estava ali na porta. E aí esse tio seu, ele não te disse nada, ele pegou e simplesmente foi entrando para dentro da sua casa e você percebeu que ele tinha um balde na mão. E aí esse tio seu chegou bem no meio desse tapete e despejou esse balde. E esse balde, ele estava cheio de lixo, imagina, um balde cheio de lixo. E ele despejou nesse tapete que você ficou limpando ali o dia todo. E quando você estava olhando aquilo, ele despejando esse balde, você olhou para a porta e estava chegando mais gente. Estava chegando ali o seu pai, seja seu pai ou sua mãe, seu esposo ou sua esposa, seus amigos mais próximos. E todas essas pessoas que estavam chegando, eles estavam com baldes na mão também e foram despejando nesse seu tapete. Todo mundo foi despejando esse balde no seu tapete. E você olhando aquilo, e eu queria que vocês até comentassem aí o que você faria. Qual reação você teria se acontecesse isso? Se você ficasse o dia inteiro limpando um tapete branquinho igual esse e fosse entrando um monte de pessoas e jogando um monte de lixo nele. Qual reação você teria? O que você faria? Queria que vocês comentassem aí e que me falassem aí pelo menos umas 3 reações diferentes. Pode comentar o que você faria se fizessem isso. Se despejassem um monte de lixo em um tapete branquinho que você ficasse o dia inteiro limpando. Você brigaria? Você ficaria nervoso? Qual seria a tua primeira reação? Já pensou nisso? Numa situação dessa? Porque esse tapete dá para ver que teria um tempo ali de 5, 6 horas para deixar ele brilhando, né? Então, qual reação você teria com isso? Você ficaria muito nervoso? Queria escutar a opinião de vocês rapidinho. O que vocês fariam se alguém fizesse isso? Até algum intermediador também aqui, o Marcelo, se quiser dar uma opinião também, o que você faria? Qual seria a tua primeira reação? Lembrando que, para quem está assistindo o evento ao vivo, o campo de perguntas e respostas vai estar lá à sua esquerda. Então, manda aí a sua pergunta, manda a sua impressão aí para o nosso grande Micael tá fazendo a interação da palestra dele, tá bom? A gente está aqui acompanhando as perguntas no seu canto esquerdo da tela. Isso, perfeito. E aí, enquanto vocês perguntam, eu quero fazer, quando vocês dizem, né, o que vocês fariam, eu quero até já fazer uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar que talvez esse tapete, que talvez você pensou aí, nossa, eu ficaria muito nervoso, ou eu ficaria muito chateado. Você já parou para pensar que esse tapete é a sua mente? Já parou para pensar nisso? Que todos os dias as pessoas elas jogam um monte de sujeira, elas poluem totalmente a sua mente. E o mais incrível de tudo isso é que as coisas que mais abaixam, que tiram sua autoestima, ou as coisas que te deixam mais tristes, são de pessoas próximas a você. Porque as pessoas que são próximas a você, seja pai, mãe, um familiar, ou um grande amigo, quando uma pessoa dessa ela faz uma crítica a você, é como se não tivesse ali um filtro, aquilo passa direto. Se a pessoa faz uma crítica para você, aquilo te afeta muito forte. Muito mais do que uma pessoa qualquer. Então vamos supor que você trabalha vendendo docinhos na rua, e aí um rapaz morador de rua, você está passando, ele pega e fala assim, ah, você não sabe vender, ah, esses docinhos aí você não vai vender nunca, não vai vender nada. Se uma pessoa dessa faz isso, você pode escutar ali, entra no ouvido e sai no outro. Porém, imagina uma pessoa próxima dizendo isso, seja um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, isso te afeta muito mais, porque as pessoas próximas, tudo que te afeta emocionalmente, a maioria das vezes é pessoas próximas que estão dizendo isso, porque não tem filtro, porque você confia naquela pessoa, e aquela palavra negativa dela te machuca. Então, nesse primeiro slide, o que eu queria te dizer?
é que as pessoas mais próximas de você, quando você decide empreender, ainda mais no momento igual o nosso, às vezes a pessoa tem uma ideia, ou às vezes ela já está empreendendo e chegou um período igual esse do Covid, onde as pessoas têm que ficar dentro de casa, onde talvez o teu negócio está tendo que se reinventar, ou se não está tendo um time, e essas pessoas, elas criticam, elas dizem que não vai dar certo, ou que senão agora é o momento de você desistir. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que se pessoas já falaram isso para você, que o seu negócio não está dando certo, ou que se não está na hora de você desistir, ou se não que isso não vai para frente, fica tranquilo, porque isso é muito normal. As pessoas próximas a nós, elas tendem muitas vezes a não motivar, elas tendem a nos desmotivar. Eu digo isso com experiência própria, eu sou novo igual vocês, tenho 24 anos, e desde a primeira vez que eu fui fazer empreender pela primeira vez, eu escutei isso de pessoas próximas a mim. Então, quando eu escutei outras pessoas dizendo que isso era normal, pessoas próximas criticarem o que eu estava fazendo, quando eu vi que isso era normal, isso mudou muito a minha mente. Então, a primeira dica, o primeiro recado que eu quero dar para vocês é isso. Se você escutou isso de alguém próximo, ou se você, nesse momento de Covid, ou se você escutou isso antes, fica tranquilo, porque isso é normal. As pessoas ainda elas não estão enxergando o que você enxerga, não tem o seu entendimento sobre a visão que pode crescer o teu negócio, e elas acabam, aquele negócio, amor demais com falta de informação é veneno. Ela não tem a informação de como o teu negócio pode crescer, do teu planejamento, e ela acaba por amor, por te amar, ela não quer que você se frustre. Então ela fala mal do seu negócio. Ela prefere que você faça algo que seja mais seguro. Então, o primeiro recado que eu quero passar para vocês é esse. Pode passar o próximo slide, por gentileza? E aí, nesse momento que nós estamos, nesse momento do Covid, nesse momento de você ter ali a cabeça calma, ter inteligência emocional para estar agindo conforme essas situações, eu trago para vocês uma frase que é muito importante nesse momento. Pode clicar de novo para abrir a frase, por gentileza? Que é uma frase do Charles Darwin, que ele diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E nós estamos passando por um período de mudanças. Eu vejo aí no Instagram, nas redes sociais, várias pessoas que estão se adaptando para conseguir ter rendimentos nesse período do que está acontecendo agora. E tem mercados crescendo, mercados digitais ali, eles estão crescendo bastante com isso, porque muitos ainda estão se reinventando também. Às vezes o cara ele estava acomodado de uma forma e com isso, com o Covid, ele se reinventou, porque ele teve que buscar novas formas de faturar. Então, a pessoa que ela se adapta, eu costumo dizer camaleão, a pessoa que consegue se adaptar às mudanças muito rápido, ela cresce muito mais rápido, que nem diz até a própria frase, do que aquele que é o mais inteligente. Porque o cara que se adapta, quando tem alguma mudança, ele consegue fazer o negócio dele continuar crescendo, mesmo com essa mudança. Ele procura alguma forma. E às vezes a pessoa se sente acomodada. É o que acontece muito com grandes empresas. Eu não sei se vocês sabiam, mas grandes empresas hoje, seja como Google, Facebook, essas empresas elas compram várias empresas pequenas que têm ideias inovadoras e elas compram essas ideias que talvez poderiam ser ali alguém que poderia ter atrito com eles. Alguma ideia que talvez fosse diferente ali, talvez um aplicativo novo, diferente do que eles têm, eles acabam comprando essas microempresas. Então, grandes pessoas que trabalham em marketing também de grandes empresas, igual Coca-Cola, também da Apple, essas pessoas também elas ficam ali com uma trava de criação, porque como ela trabalha com uma grande marca, se ela errar, se ela fazer uma propaganda que não vai, né, que não vende, que não impulsiona, ela corre um grande risco. Então, às vezes ela fez uma propaganda boa, e aí agora ela fica com medo de fazer outra, de inovar, vamos dizer, com outra propaganda, porque se ela errar é um tiro no pé, certo? Ela é do marketing ali, da gestão de uma empresa grande, ela não pode errar em outra propaganda. Então essas empresas elas preferem muito mais comprar pequenas empresas, comprar pequenas ideias e elas inserem como se fossem delas essas ideias. Então é uma grande chance para empreendedores também desse mundo digital, até nesse momento que nós estamos agora dentro de casa, momento de criação, de você pegar para fazer criações. Pode até passar o próximo slide. Eu vou falar bastante sobre isso também, sobre criação, vou falar sobre inteligência social. E eu quero passar até para vocês, depois a Ju vai chegar com mais na parte de conceito de inteligência emocional, nós dividimos nessa parte, para que eu passe para vocês ali dicas para você saber se sair de forma social, numa inteligência social.
Eu vou passar para vocês agora alguns, eu chamo de códigos, né, de alguns hacks, para que você consiga se sobressair nesse mundo de negócio de empreendedorismo. Né? Nesse tempo aí que eu estudo sobre inteligência social, tenho alguns negócios, e com isso eu peguei muitas coisas que funcionam, muitas coisas que eu posso passar para vocês hoje que podem ajudar. Antes de eu fazer até essa live, essa call com vocês, eu entrei no perfil da Conecta, eu estudei, vi várias pessoas ali, vários negócios que empreendem. Eu vi negócio ali de bolo e salgadinhos, loja feminina, sex shop, maquiagem, questão de pagamento, sistema de pagamentos. Então eu vi vários negócios que talvez vocês estão vendo na live aí, vocês estão me assistindo, e eu dei uma pesquisada no negócio de vocês, e eu vi algumas coisas que pode agregar, que eu possa ajudar vocês. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, o primeiro hack que eu quero falar com vocês é, se a pessoa tem coragem de se mostrar vulnerável, ela merece a minha atenção. Eu não digo a minha atenção, eu falo de acordo com empreendedores que às vezes eles podem te ajudar, empresários. Talvez você trabalhe em um segmento, tipo assim, de doce, de bolo, e você precisa de alguém que feche um grande pedido. E o que eu vejo muito hoje nessa era que a gente fala tanto de empreendedorismo, acredito que nunca foi falado tanto de empreendedorismo igual hoje, eu vejo que muitas pessoas, elas têm um grande medo de mostrar vulnerabilidade. Então, a pessoa, ela chega numa mesa de negócios, ela chega para negociar, às vezes ela precisa daquela parceria, às vezes ela precisa daquela sociedade, porém ela não mostra vulnerabilidade. É aquela pessoa que até na segunda frase complementa a primeira. Quando você estiver falando com alguém importante, não cuspa seu currículo. Um pescador conhece outro pescador de longe. Então, às vezes, a gente quer fechar uma sociedade, uma parceria com alguém, porém, nós não baixamos a guarda. Nós queremos mostrar que nós estamos em um nível ali, que às vezes nós não estamos nesse nível. Não sei se vocês estão me entendendo. Você está precisando dessa ajuda, você está precisando dessa parceria. Porém, não sei por quê, eu não entendo por que as pessoas não mostram essa vulnerabilidade. Eu dou um exemplo para vocês. Uma vez eu estava numa reunião que tinha algum pessoal ali, alguns empresários, e tinha um rapaz, um amigo meu em comum, ele é contador, e ele precisava muito dar um up no negócio dele. Ele estava tendo um faturamento mensal, porém ele precisava, eu sabia que ele precisava, a gente já tinha conversado. E tinha outro rapaz, outro empresário ali na mesa, que estava querendo fazer uma parceria com esse meu amigo contador. Ou seja, estava querendo aumentar o faturamento dele. Eles iam fazer uma parceria boa. Porém, esse meu amigo contador, ele pegava e falava, não, meu negócio tá bom, eu estou faturando tanto semanalmente, estou na melhor época. E ele não estava na melhor época. Eu conheço ele há muitos anos, ele precisava de uma parceria. Porém, deixou o ego falar mais alto. E é o que eu vejo muito. A primeira dica que eu dou para vocês, então, é essa também. Mostre a sua vulnerabilidade. Se você precisa de ajuda, vulnerabilidade não quer dizer com vitimismo. Talvez você diga ali que você precisa de um apoio, porém não significa você se fazer de vítima. Eu dou um exemplo na prática para vocês também. Há 6 meses atrás, eu tinha um projeto, né, que fazia 1 ano e meio que eu estava estudando ali, querendo colocar em prática, que era um segmento de roupas íntimas e tudo mais, e eu tinha um nome, que era Não Fico Sem, que está patenteado, tem um site e tudo mais. Porém, eu estava com caixa para outro negócio que eu tenho e eu não tinha o caixa para fazer isso. Então, eu peguei o projeto, escalei o projeto, coloquei qual que era a ideia, aí eu fiz um planejamento dos próximos 6 meses, quanto que poderia faturar, quanto que poderia vender, e eu fiz toda uma escala, desenhei o projeto com 1 ano. 1 ano, quanto que ele poderia faturar por mês, o que que eu iria vender, quanto que eu iria pagar no fornecedor, enfim, fiz tudo o planejamento. Aí eu falei assim, agora só falta uma coisa, que só um detalhe, falta o dinheiro. Falta o dinheiro para me fazer esse e-commerce, para me colocar esse projeto em andamento. E aí o que que eu fiz? Eu peguei esse projeto, fiz um PowerPoint, deixei tudo lindo. E eu saí falando com empresários. Comecei a falar com bastante empresários. Ó, esse é meu projeto. Cara, eu tenho certeza que esse negócio vai dar certo. Estou disposto a fazer toda a parte mecânica, enfim. E eu falava o quê pro cara? Se você me dá os 15 mil reais, se você aplicar os 15 mil reais no meu projeto, eu te dou 10% durante 3 anos. Durante 3 anos, 10% do que eu faturar é seu. E eu saí falando com 1, 2, 3, 4, 5, até que teve um empresário que topou a ideia. E aí esse cara que topou a ideia, ele até falou, esse faturamento desse teu projeto, perto de outros negócios que eu tenho, talvez não faça tanta diferença. A escala dele talvez não vai fazer tanta diferença. Porém, ele gostou do quê? Da vulnerabilidade. De eu falar para ele que realmente eu precisava daquele dinheiro para o meu projeto ter início.
Então, a primeira dica que eu dou para vocês, todas essas dicas que eu vou dar, vai ser por experiência. Talvez de algumas pessoas a gente faz mentorias também, algumas pessoas que compartilharam e algumas que até aconteceu comigo. Então, a dica que eu dou para vocês é, não tenha medo de mostrar vulnerabilidade, tá bom? Se você está precisando daquela parceria, e vulnerabilidade não é vitimismo. Vulnerabilidade é você mostrar algum ponto ali onde a outra pessoa poderia te ajudar, beleza? A outra coisa que eu tenho a dizer é a arte de trabalhar de graça. Isso daí é um assunto muito polêmico, né? Que as pessoas dizem por aí. Porém, é um negócio que eu não entendo. Por quê? A pessoa, às vezes, ela paga um curso de 3 mil reais de vendas. Ela compra um curso de 3 mil reais de vendas lá, de um final de semana, um dia, enfim. Ela paga um valor de um curso de vendas e ali ela aprende técnicas. Legal, então ela aprende sobre gatilhos mentais, rapport, aprende tudo isso, fechamento, né? Várias técnicas de vendas, bacana. O que que eu penso? Cara, se você tem 3 horas disponível no teu sábado, você fez o curso de vendas, legal. Você tem 3 horas disponível no teu sábado. Chega em algum lugar perto da sua casa, chega, seja uma mercearia ou alguém que vende alguma coisa, e você pega e fala para essa pessoa: eu posso ficar no sábado aí 3 horas, o período que você tem disponível, trabalhando? Ou se não, um exemplo, pega a água, aí que entra a parte que eu falei também do ego. Pega um dia, compra algum... Oi, pode falar. Só pontuando aqui, né? Porque você jogou Claro. uma pergunta e o chat está bombando aqui. As Show, pessoas estão show. perguntando, estão dizendo assim que choraria, que ficaria com muita Uhum. raiva, né? Mas tem duas perguntas aqui pertinentes, Claro, que eu pode acho que fazer. é interessante te trazer. Sim. Uma é do Leandro, né? Que é meio parecida. Ele diz assim: como se comportar nesse cenário atual para ter uma estrutura mínima psicológica e com tantas informações novas. E também a Ana Clara, que ela diz como que ela pode fazer para evitar, tentar evitar se afetar por questões que não dependem dela. Perfeito, perfeito. Bom, a primeira pergunta, que seria do Leandro, né? Hoje em dia eu acredito muito que a gente vive na era da informação. Se a gente pegar aí e fazer um retrocesso, sendo de uma forma muito rápida, bem resumida, nós começamos na era do escambo, então eu plantava milho, você plantava arroz, eu te dava milho, você me dava arroz. Depois nós fomos para a era ali onde a gente fazia negociações com dinheiro, então você tem uma casa, eu compro de você, você tem gados, cabeça de gado, eu compro, enfim, a era do dinheiro. Eu acredito que hoje nós estamos na era da informação. Hoje a moeda de troca é a informação, por isso que a informação hoje ela é muito abundante. Você entra, depois vou até falar mais sobre isso, que vai até ajudar a responder a pergunta do Leandro. Nós estamos numa era da informação onde tem muita informação. Então, um exemplo, você quer trabalhar trabalhar com maquiagem, você digita lá como vender o meu negócio, um exemplo, no Google, e vai aparecer N pessoas dando N exemplos de como você fazer um negócio. E talvez são muitas informações e nós não conseguimos fazer uma seletiva dessas informações e qual nós aplicamos no nosso negócio. Então, o que eu sempre digo? É bom você pesquisar, você procurar as formas onde você pode amplificar o teu negócio, as formas onde você pode inovar no teu mercado. Então, é bom você fazer essa pesquisa. Porém, não é só porque o fulano fez desse jeito e deu certo, significa que se você fizer desse jeito, também vai dar certo. Você tem que adaptar essas dicas, você tem que adaptar esse conhecimento que você teve com a forma de que você acredita e que você consegue trabalhar. Então, um exemplo, você escutou uma dica A, não estou falando para você descartar, porém não estou falando também para você aplicar exatamente do jeito que você pegou essa dica. Você pega essa dica e você coloca ela, você usa de uma forma onde você também vai ter liberdade e você vai conseguir aplicar isso. Tem pessoas que ela é muito boa em venda pela internet, ela estuda sobre isso e ela gosta do digital. Tem pessoas que gostam do presencial, que nem eu. Eu sou uma pessoa que eu amo o PAP, eu amo porta a porta, eu amo contato ali pessoalmente. Então, eu já peguei alguns produtos, algumas coisas em digital e eu passei para algum outro sócio. Eu tenho uma parte ali, que nem o que eu disse do Não Fico Sem, que é do e-commerce, eu tenho um sócio majoritário que ganha mais, que ele cuida mais do digital. Por quê? Porque eu gosto mais do campo. Mesmo que tem pessoas faturando no digital, eu gosto mais do campo. Faço um trabalho digital, porém não tão extensivo. Então, Leandro, seleciona informações, é sempre bom você pegar informações, porém você vê essas informações a mais que se adapta com o seu estilo de negócio.
com o jeito que você gosta de trabalhar, com o seu perfil. Tem muitas informações que você vai pegar e você vai conseguir juntar com o seu perfil. É aquele negócio, pega essas informações, deixa elas se moldarem do jeito que você é. Não tenta você se moldar para essas informações, para esse tipo, porque você vai acabar perdendo a sua essência. E um negócio que faz crescer em qualquer tipo de business é a sua pitada, o teu jeito. Então pega essas ideias e adapta para o seu negócio, beleza? A outra pergunta seria como se adaptar nesse tempo do Covid, foi isso, Marcelo? Na verdade, a Ana Clara diz assim, como que ela faz para evitar questões que não dependem dela, são de fatores externos. Perfeito. Hoje eu estava até conversando com outra pessoa sobre isso, acredito que até a Ju vai falar mais sobre isso, né? Mais nessa parte do conceito, porém é um grande problema de hoje, né? O grande problema é o quê? Nós se preocupamos muito, 99% do tempo, com coisas que não está no nosso controle. Né? Então, é aquele negócio, tá chovendo, no meu controle não tem como eu parar a chuva. O que está no meu controle? Eu pegar o guarda-chuva e eu não me molhar, certo? Isso está no meu controle. Então, a questão é o quê? Você pegar e você fazer uma seleção disso, das coisas que está no seu controle. Eu vejo muitas pessoas também que na hora dela escalar um negócio, ela escala um negócio de uma forma, esse dia até aconteceu, o cara, ele escalou um negócio dele e falou assim, não, se eu tiver tantas vendas, vai ser assim. Aí eu falei assim, vender esse total, tá no seu controle? A pessoa comprar, ela tá no seu controle? Aí ele falou, não. Eu falei, o que tá no seu controle? No seu controle tá você apresentar o negócio. Se eu vendo bolinho, no meu controle não tá quanto que eu vou vender. No meu controle tá para quantas pessoas eu vou falar. Se eu apresentar o meu bolinho para 100 pessoas, oferecer para 100 pessoas, isso está no meu controle. Porém, se 100 pessoas vai comprar, isso não está no meu controle. Então, é muito importante, é um assunto bem extensivo, né, para a gente detalhar bastante sobre isso, porém, é muito importante a gente sempre querer focar no que está no nosso controle, da gente conseguir separar isso, porque a questão até muito da ansiedade que nós vemos hoje é isso, com a rede social também, a pessoa, às vezes, ela vê alguma pessoa que está tendo sucesso naquele business que ela também está inserida, porém, na rede social a gente só mostra o que deu certo, né? Nunca você vai ver na rede social o cara postar uma foto e colocar assim, não vendi nada hoje, que dia horrível. A pessoa não coloca isso. Então, as pessoas sempre colocam que deu certo. Porém, no meio daquela trajetória, teve um caminho. Às vezes aquela pessoa está no mesmo business que você, porém ela já está tendo um caminho ali faz tempo. Então, você não ficar ansioso com isso, em você ficar acompanhando as pessoas na rede social e sim focar nas suas habilidades. Cada um está no time. Vai ter muita coisa que eu vou falar aqui, que eu peço até que vocês anotem, porém talvez possa não fazer sentido nenhum para você. Mas é porque é um time diferente. Daqui um ano, se você for ler as anotações de hoje, vai fazer sentido para você. Daqui 2 anos, daqui 3. Então, cada pessoa está num time. Então, a gente não pode comparar o sucesso de um com o sucesso de outro. Talvez tem ferramentas que o outro já aprendeu, já se desenvolveu, que você ainda está se desenvolvendo. Então, respondendo aí de uma forma bem clara, sempre pega as coisas e destrincha. Então, se for a questão de um produto, eu trabalho com maquiagem, vamos dar esse exemplo. Eu preciso de R$300 por mês. Está no meu controle a pessoa fazer a maquiagem? Não. O que está no meu controle? Eu oferecer, certo? Aí você pega, o que está no meu controle as pessoas verem no Instagram a minha maquiagem? Também não. O que está no meu controle? Eu mandar para as pessoas. Então, eu mandar para as pessoas está no meu controle. As pessoas verem não está totalmente no meu controle. E não começa... Depois, se alguém quiser até pegar meu WhatsApp, com o maior prazer... Aqui em São José do Rio Preto eu faço muitas palestras em projetos sociais aqui. Eu gosto muito de ajudar empreendedores. Então, se quiser, pega meu WhatsApp, eu passo isso bem mais detalhado, tá bom? Eu ajudo vocês aí nessa parte também, tá bom? Espero ter ajudado aí nessa resposta. Bom, se não tem mais perguntas, continuando aqui o slide que eu tinha colocado. Faça o dever de casa, pesquise sobre quem você vai assistir. Isso daí é muito importante também. Às vezes você vai numa reunião de negócio também, de alguém que possa te ajudar, ou nesse momento de Covid também, às vezes vai ter alguma chamada, alguma call, alguma chamada de vídeo com alguém do teu business, do teu segmento ali. Pesquisa sobre essa pessoa. Eu sempre fiz isso. Quando eu morei em Medellín, eu não falava inglês, só falava espanhol, e eu ia em muitas palestras, que nem eu já fui do Gorka Busses, que era vice-presidente da Discovery Channel, e o que eu fazia? Eu estudava muito sobre a pessoa,
E eu sempre procurava ela antes do evento, porque depois do evento todo mundo está procurando para tirar foto e tudo mais. Então eu sempre procurava antes do evento e eu falava o que para a pessoa? Depois, eu posso tomar um café com você? De 5 minutos, posso tomar um café? Às vezes eu fazia esse convite também, muitas vezes deu certo. Mas sempre aborda a pessoa mostrando que você sabe algo sobre ela. Então, se a pessoa é escritora, aborda ela falando de uma frase de algum livro dela, você entendeu? Essa forma de abordar, de você saber sobre a pessoa, te ajuda muito a ter credibilidade. Hoje em dia as pessoas elas só querem colher informações, porém elas não Micael, desculpa Oi, te pode falar. interromper aqui, só sinalizando do tempo, você tem mais 5 minutinhos, porque a gente está estourando já Perfeito. tempo para a Sem Juliana, problema. tá bom? Obrigado. Perfeito. Pode, bom, desse slide aí eu acho que eu passei para vocês o que eu queria. Pode passar para o próximo. São poucos slides. E esse daí eu acredito que vai ser o penúltimo já, né? O último é de apresentação. É uma dica que eu quero passar para vocês também sobre ser autodidata, buscar conhecimento também. Então, nós temos hoje na internet aí essa ferramenta cheia de informações sobre áudios e seminários. Você acha ali palestras no YouTube, você acha muito material na internet que pode te ajudar também, sabe? Que pode te dar uma noção das coisas. Claro que você se especializar é muito melhor, porém pode te dar uma noção. Outra coisa é leitura. Cara, livro ajuda muito, muito mesmo você ler. É uma vergonha em nosso país, por ano, as pessoas lerem uma média de 2,5 livros. Não sei se vocês sabiam desse número. No Brasil, por ano, as pessoas leem uma média de 2,5 livros. Então, é uma vergonha isso. Não é à toa que, às vezes, já aconteceu comigo. Você paga 5 mil, 6 mil reais em um curso de 2 dias, de um dia, e aí depois você observa que aquele curso inteiro nada mais era do que um livro. O cara leu um livro e ele criou um curso que é igualzinho. Os módulos é igualzinho do livro. Então, as pessoas preferem pagar 7 mil reais em um curso de 2 dias do que comprar o livro, que é o curso inteiro, que custa 20 reais. Então, você lê, o livro ele te ensina muito, ele te dá muito conhecimento. E a outra coisa é a convivência, a regra dos 33%, que é você passar 33% do seu tempo com pessoas que podem te ajudar. Então, 33% de pessoas que estão num time acima do seu, de pessoas que estão ali, talvez em um lugar que você quer chegar. Então, nessa parte, você só é ouvinte, você está com a escuta ativa e você absorve dessas pessoas. Você absorve o conhecimento. Os outros 33% com pessoas que estão no mesmo time que você, e ali você compartilha informações, você troca experiências, e os outros 33% com pessoas que você possa ensinar algo, talvez pessoa que está em um processo ainda que você já passou. Então, você retribui isso, você ajuda. Então, essa regra dos 33% também é muito importante. E agora nós vamos ao último slide aí, que eu acredito que é só de encerramento de tudo que eu gostaria de falar com vocês. Pode passar. E é isso, esse último slide são o quê? São sempre as mesmas coisas que são ditas. E são sempre as mesmas coisas que não são feitas. Eu costumo dizer que o segredo está nos detalhes. Às vezes você escuta algo e você acha que aquilo é tão simplista que você não dá valor. E você não tem noção de quão grande é aquela informação, de quão grande isso pode te impactar. Então guarda essa frase, são sempre as mesmas coisas que são ditas e não são feitas. Então eu espero ter contribuído com vocês aqui, de ter passado um pouquinho, mesmo com o nosso tempo um pouquinho apertado, mas ter passado algo para vocês. E contem comigo. No que precisar aí, podem contar comigo que eu estou à disposição para ajudar vocês. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Micael, muito obrigado. Eu só vou pedir para você, então, você prometeu entregar o WhatsApp. Eu estou pedindo para as pessoas direcionarem as perguntas, caso você se disponibilize, para o WhatsApp, já que a gente não tem o tempo hábil para as perguntas. Lógico que a gente gostaria de ficar aqui a noite inteira, mas a gente sabe que é uma ferramenta, né, que não comporta. E aí eu vou convidar, então, agradecendo você e pedir para você ficar aí com a gente, vou convidar, então, a Juliana Ferrari, que é psicóloga, que também vai fazer a mediação nesse encontro, né? E que o pessoal está super ansioso aí, Juliana, para você dar dicas de como sobreviver nesse tempo de coronavírus. Vamos lá. Primeiramente, muito agradecida, Marcelo. Muito agradecida, Cibele, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre as questões comportamentais, né? Eu bati um papo com o Mie essa semana, ele falou, vou falar sobre a parte social. Eu falei, ótimo, eu falo sobre a parte comportamental. Isso é muito bom a gente dividir. E a gente está vivendo num momento, né? A importância da gente manter e cuidar da saúde mental,
para o nosso negócio, para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, porque é um ciclo, né? A gente é um todo, e a importância da gente se cuidar, né? Eu vi o Michel se apresentando, né? E eu falei, nossa, ele mora pertinho da onde eu nasci, que eu sou de Guarulhos. Eu vim para cá também adolescente e depois eu voltei para São Paulo para estudar, fazer mestrado, enfim. E é um grande prazer, principalmente para contribuir com a minha formação, que é na psicologia, e eu trabalho justamente com o comportamento das pessoas no trabalho, esse é meu foco de carreira, né? E falar sobre inteligência emocional é algo extremamente motivador, que grande parte do meu tempo eu trabalho com isso no desenvolvimento das pessoas. Então, o primeiro slide mostra um cérebro sobre a importância. Eu posso conduzir? É vocês que vão conduzir o slide? Oi, Ju, boa noite. Só um minutinho que eu estou transferindo o seu slide para o ao vivo agora, tá? Ah, ok. Vamos lá. E eu vou falando aqui, um grande ponto importante o que o nosso cérebro, então assim, meu Deus, é possível a gente melhorar, é possível a gente mudar, é possível a gente minimizar essa ansiedade tão grande de preocupação e medo que a gente vem passando? Sim, né? Os estudos da neurociência, da psicologia, vem demonstrando que sim. E um grande ponto importante é justamente o próximo slide, que é sobre a questão da neuroplasticidade cerebral. Que o nosso cérebro, ele tem uma estrutura, né, física, que como qualquer outro órgão, ele vai envelhecendo, né, como tudo, porém, a fisiologia, o funcionamento dele não muda, né? Então a gente pode criar conexões e a função prevalecer ao longo da nossa vida. Antigamente acreditava que a gente só ia perdendo neurônios, né? A gente tem de 86 a 100 bilhões de neurônios e a gente pode ter essa funcionalidade. Como? Utilizando o hemisfério direito e esquerdo, sendo o hemisfério direito a parte nossa emocional e o nosso hemisfério esquerdo a nossa lógica, a razão. A gente tem conexões e sinapses. O que é essa inteligência emocional? É quando a gente consegue ter um autocontrole entre razão e emoção, quando a gente consegue ter um maior conhecimento sobre a gente, quando a gente consegue ter autoconsciência, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, essas sensações para prevenir, para auxiliar para que a gente não adoeça, para que a gente mantenha essa célula de defesa do sistema imunológico ativa, para a gente não paralisar diante do medo, porque o medo em excesso, ele paralisa a gente. Então, trabalhar com o cérebro a nosso favor, com o cérebro, força de vontade e muita ação, né? Não existe fórmulas mágicas, pessoal. As pessoas buscam muita coisas assim, né? E um processo é sair da nossa área de conforto, é sair de ações que a gente comumente não faríamos, como a gente está vivendo, por exemplo, saindo, um exemplo, o Conecta, online, todo um processo, toda uma mudança de logística, de adaptação à ferramenta tecnológica para a gente se adaptar ao novo contexto, né? Isso exigiu da gente flexibilidade, adaptabilidade, predisposição à mudança. Então, quem está mais propenso a isso, né? A gente fala dessa resiliência, né? Que é a nossa capacidade diante desse momento adverso, a gente voltar rapidamente para a gente agir, não paralisar, que é algo extremamente importante
para o mundo do trabalho, para o mundo da nossa vida. Né? No próximo ponto do slide, é importante a gente entender o cérebro e a mente, né? Então, o cérebro é essa questão mais funcional dos movimentos involuntários, da neurobiologia, dos mecanismos físicos do pensamento e emoção. A questão da mente é a questão mais comportamental dos nossos desejos, intenções, ideias. Ou seja, a gente tem comandos a todo momento para o nosso cérebro, para essas funções. Então, um ponto importante é que a nossa mente, ela não aceita incongruência. Então, assim, é importante a gente ter metas, o que eu quero, manter a minha rotina. Então, um dos momentos que a gente vem passando é manter uma rotina, fazer metas. E quando a gente pensa em fazer metas, o que eu preciso fazer de diferente, eu tenho que alinhar o meu pensamento, o meu discurso, o meu sentimento e a minha ação. Então, vamos lá. Eu preciso, vamos pensar uma das metas mundiais, eu preciso guardar dinheiro, poupar dinheiro, investir numa carreira, enfim. Então, assim, o que eu penso em ganhar mais dinheiro? É trabalhar mais? Eu preciso começar a trabalhar meu plano B? Eu preciso investir mais na minha carreira que eu estou? O que eu sinto diante disso? Se eu tiver um sentimento negativo, por exemplo, vai me dar mais trabalho, eu vou ter que abrir mão mais ainda, vou me cansar, eu vou ter que ter mais responsabilidade. Percebam a incongruência entre o meu pensamento, o meu discurso que eu quero, do meu sentimento. Ele está contraditório. Então, qual vai ser a minha ação? Eu vou sabotar, eu vou procrastinar, eu vou adiar ou eu vou paralisar e adoecer. Vou criar o que a gente chama de psicossomática, né? Uma doença de cunho emocional, por conta de não lidar com essas questões. Então, é importante a gente entender e ter uma coerência de pensar positivo, e aí eu vou trabalhar logo mais algumas técnicas de como a gente fazer isso, cientificamente comprovada, que dão certo. A gente precisa desse esforço, precisa dessa ginástica, que é como o nosso cérebro é como um músculo. Ele precisa de ginástica, ele precisa de hábito, ele precisa do nosso condicionamento, da nossa disciplina, para ele manter ele ativo e a gente poder crescer a cada dia, se desenvolver e ser uma pessoa melhor. No próximo slide, quem fala muito sobre isso, pode passar? Pode passar. É a Carol Dweck no Mindset, né? Então, rapidamente falando, ela é uma grande responsável, né, referência na Universidade da Carolina do Norte, pelo livro Mindset. E o que a gente pode, né? Por que eu falei isso? Quando a gente consegue sair dessa área de conforto, a gente tem um mindset de crescimento, né? É aquela pessoa que busca o desenvolvimento constantemente, como o Michel falou, ler, buscar conhecimento, buscar e superar as nossas limitações. Ele contou sua história de vida. A grande maioria das pessoas que conseguem um sucesso, uma carreira, eles começam do nada. Não vem de herança, isso é a minoria. Então tem que batalhar muito. Essas pessoas que têm esse esforço extra, que acredita, que abraça desafios, ela auxilia nesse processo de esforço, na busca de excelência, enfrentando os problemas com entusiasmo. Ou seja, a pessoa com mindset fixo, ela foca no problema, ela se coloca vítima da história, o problema são os outros, é o governo, são as pessoas, a família, são os idosos, ou seja, o que eu estou fazendo de diferente, o que eu posso contribuir com esse mundo, qual o meu propósito, em que situações sociais que eu posso me engajar, né, e fazer a diferença na vida das pessoas, ajudar a vida das pessoas. Eu vejo que esse momento que a gente está passando é um momento de grande aprendizado para a gente aprender e ter oportunidades de aprendizado, né, com o outro. Pode passar.
Vamos lá? Esse é um gráfico sobre o que o Michel falou sobre as competências sociais de relacionamento, são essenciais para o nosso desenvolvimento, e agora eu vou focar no nosso auto, né? O que os autores de inteligência emocional colocaram, esse autoconhecimento, automotivação, autocontrole emocional, que me dá criatividade, percepção, evita a procrastinação e a persistência. Então, para a gente começar, vamos começar com o autoconhecimento. Pode passar? Isso. O autoconhecimento, ele é tão importante porque ele é base para que a gente possa se tornar um líder, para que a gente possa ter um mindset de crescimento. É você se conhecer, conhecer você, suas limitações, trabalhar com elas, e é ter um controle, saber quem você é, numa entrevista de seleção, não ter vergonha de falar seus pontos fortes, reconhecer o que você tem de bom, a comunicação, a força de vontade, a perseverança, ter isso claro, e dê exemplos que torna claro essa sua qualidade. Você tem que ter clareza sobre você. E a limitação, começar a entender as nossas limitações para poder buscar ajuda. Olha, eu tenho dificuldade em falar não, eu tenho dificuldade em aceitar mudanças, que saia do meu controle, eu tenho que trabalhar que nem sempre as coisas têm que ser como a gente quer, tem coisas que independem da gente, como o cenário que a gente está. Então, não adianta a gente colocar uma carga grande de preocupação de algo que não aconteceu comigo, que vai acontecer, porque a gente tem que viver o hoje de uma maneira muito adequada, muito saudável para ter um futuro saudável e não paralisar para se preocupar de algo que não aconteceu. Esse é um ponto extremamente importante do autoconhecimento, saber como que eu tô, né? Então, como que a gente trabalha com autoconhecimento? A psicoterapia, o coaching sério, focado no seu desenvolvimento profissional, a meditação trabalha com o seu autoconhecimento, você ter essa autoconsciência, pode passar. E aí a gente tem, no próximo slide, pode passar? Tem que eu passar isso, vamos lá. Esse é um fundamento da autoestima, que ela é importante, que a gente vê alguns passos importantes para a gente trabalhar essa nossa autoestima e, consequentemente, o nosso autoconhecimento. Conhecer quem eu sou, quais são as minhas qualidades, meus defeitos, rir de mim mesmo, né? Então, tem problema de falar algo que eu fiz, assumir erros, isso é autoconhecimento. Quando a gente trabalha nisso e se respeita, o que é respeitar? É saber o seu limite, saber muitas vezes falar não, saber que você não pode se anular para viver em função do outro, cuidar disso, né? Isso vai me gerar mais autoconfiança. Então, vou acreditar na minha capacidade. Como que a gente pode aumentar isso? Coloca metas pequenas. Então, por exemplo, coloca no seu celular, se você tem dificuldade de falar não, esse desejo agradar todo mundo, trabalhe com assertividade, leia o livro Seja Assertivo com GSS, com Vera Martins, coloque no seu celular para 3 intervalos para você falar um não para uma pessoa, tô falando isso que eu já fiz, para você exercitar o hábito, não de falar não, mas trabalhar com a sua assertividade. Olha, nesse momento não vai dar, vou negociar, é possível dessa forma, ter esse autorrespeito para você ter essa autoconfiança. Quando a gente acredita na nossa capacidade, juntamente com o nosso valor, a gente adquire nosso amor próprio, né? E ele é tão saudável para o nosso desenvolvimento. A gente ama em qualquer condições. Esse é um amor incondicional. Eu me amo mesmo sabendo que eu sou assim, de uma maneira autêntica e verdadeira, sem mostrar algo que eu não sou, né? Viver com sentido, viver com autenticidade, né? Eu indico um livro muito bacana que fala sobre sentido. É o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que ele é um sobrevivente
dos campos de concentração, ele perdeu todo mundo da família dele, e ele estava com esse propósito de ajudar as pessoas. A autoestima, ela é trabalhada na infância, ela é criada na infância, e tem uma frase do Sartre que eu gosto muito, não importa o que fizeram com você, o importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, o que você pode mudar? E aí existe pode passar. Existe esse gráfico. Se eu tenho baixa autoestima, eu não acredito, qualquer meta que eu tenho, eu vou ter uma baixa expectativa sobre o meu resultado. Se eu tenho baixa expectativa, eu vou ter grande ansiedade, porque eu vou sofrer, eu sei que não vai dar certo, não vou reduzir porque eu não acredito no meu potencial e o fracasso vai ser real. Esse é um ciclo vicioso, esse é um ciclo de sabotamento que a gente tem que mudar esse ciclo para se tornar virtuoso, de fazer pequenas ações, de buscar celebrar pequenas conquistas e triunfos, saber do que a gente é capaz para a gente alcançar outro passo e assim por diante, para desenvolver a nossa capacidade de confiar e acreditar no nosso potencial. Pode passar. E aí é um grande comum, principalmente para empreendedores, jovens, né? Essa questão de empreender, né? Existe a questão da síndrome do impostor, que é um distúrbio psíquico, um desvio, né? Não é um desvio que a pessoa não acredita na sua capacidade. Então ela tem uma sensação que ela vai ser desmascarada, desvendada. Então assim, ela não. Eu sei que meu negócio é bom, mas eu acho que não vai dar certo, porque as pessoas vão falar que é ruim, que tem tudo para dar errado, que tem tudo para não acontecer, e aí ele acaba não dando certo. Ou quando você não se candidata a alguma vaga por acreditar que você não tem um potencial para aquela vaga. Isso é tão comum. 23% do LinkedIn, uma pesquisa em 2019, colocou que a mulher, por exemplo, não se candidata a uma vaga 23% a menos, mesmo tendo a mesma qualificação ou até maior, porque não acredita no seu potencial, por conta da baixa autoconfiança, tá? Isso é uma característica muito comum. Pode passar. O que é importante nesse momento é a gente permitir esse florescimento, ou seja, crescer com resiliência, permitir esse desenvolvimento, a nossa capacidade, o que a Bárbara Fredrickson, da Carolina do Norte, fala, a importância da gente florescer, sempre não existe idade para a gente florescer. Pode passar. E tem um ponto, pode passar. Um ponto importante é essa fórmula que a Sonja Lyubomirsky, da Universidade da Harvard, trouxe com outros colaboradores, pesquisadores, sobre o nosso estado mental positivo, né? 50% ele é algo que depende da nossa genética, dos nossos pais. 10% apenas depende da minha circunstância de vida, da minha cultura, da minha condição socioeconômica, educacional. E 40% depende da minha atitude mental, depende de como eu utilizo o meu cérebro da melhor maneira possível, né? Vamos passar. O que é importante? A gente superar. Superação significa uma superação. Não adianta a gente crescer, buscar essa resiliência parado. A gente tem que sair fora da caixa, pensar diferente, e por isso que a criatividade ela é importante, para você pensar na solução e não afundar no problema. Por isso a importância do autoconhecimento. Pode passar. Pode passar? E aí, a questão do nosso autocontrole, né? Existem alguns pontos importantes. Autocontrole é você controlar todas as emoções. Todas as emoções são boas, né? Desde que elas sejam controladas, né? Equilibradas. Tudo que é em equilíbrio é saudável. Tudo que em excesso ou em falta são prejudiciais. O medo é bom. O medo faz a gente planejar, se cuidar, preservar. O excesso de medo que muitas pessoas estão vivendo, ele paralisa. Ter raiva é importante no sentido de você agir, de você falar não e se autorrespeitar. O excesso dela é que pode causar uma agressão, uma violência, etc. E pode aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e assim por diante. O amor é bom, o excesso mata.
né? Então, todas as emoções em equilíbrio. Como que a gente pode... Tem uma frase, pode passar. Tem uma frase que eu gosto muito do William James, que ele fala o seguinte, que a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Está acontecendo, é como se fosse uma máquina de lavar. Esse é o momento que a gente está vivendo. Eu penso no trabalho, pensa nos clientes, pensa na competição, pensa nesses desafios que a gente vê cada vez maiores, maior concorrência, clientes cada vez mais exigentes. Isso é o nosso cenário. Olhar para ele como, por exemplo, eu faço uma analogia numa máquina de lavar e pegar um ponto de cada vez e trabalhar com isso sem que você se aproprie disso é algo essencial para dar conta de qualquer coisa que a gente vai viver na nossa vida, que a tendência é ser mais desafiante. Não é o coronavírus, é qualquer outra coisa na nossa vida. A vida já é um grande desafio. E assim, exige muito esforço, muitas vezes a gente reconhecer as nossas limitações, pedir ajuda para a gente ser uma pessoa melhor, mas não desistir, não julgar, não criticar. O que a gente vê as pessoas criticando, falando, se preocupando, mas não tendo ações efetivas. Pode passar. Então, como que a gente pode lidar? Né? Primeiramente, encarar medos. Né? O medo, como que a gente trabalha com medo? Com a coragem. Né? Eu vou até deixar depois para vocês, pelo nosso tempo não vai dar tempo, porque eu estou finalizando, é um trecho do livro, do filme Pets 2. Né? Eu falei sobre isso, eu estava vendo com meus filhos agora, nessa quarentena, né? Tenho 2 filhos assistindo Pets e falei, nossa, essa retrata uma emoção do medo, de como enfrentou o Max, aquele cachorrinho, quando o galo deu umas dicas para ele ajudar a pegar uma ovelhinha. Então, assim, é fantástico. É assim, você tem que ter coragem. O que é coragem? Agir com o coração. É você ir, né? É você se arriscar. Isso vai enfrentar, porque grande parte do nosso medo, e 80% a 90% do nosso medo é fantasioso. Né? 5 a 10% ele é real. Então, assim, como a gente cria esse mundo, né? Um outro ponto que eu quero contribuir para vocês, pode passar, que as pesquisas mostram, né? É o que eu acabei de falar aqui. O que a gente precisa correr mais riscos? Pode passar. Não ser imediatista, não tem fórmulas mágicas, não é um dia do outro que a gente consegue, é passo a passo. Por isso a gente tem que ter mini tarefas, mini metas, passo a passo, celebrar cada conquista, porque ele vai me dando um ciclo virtuoso e não vicioso. Pequenos passos. Exemplo, eu quero perder peso, uma das metas mundiais. Não pensa dos 10 quilos que você vai perder. Pensa no foco que você tem que perder 200 gramas por semana. Porque se você pensar no todo, é muito mais rápido de você desistir. Então, você conquistando dia a dia, um ponto de cada vez, vai ser mais importante para a gente conseguir realizar as nossas metas e controlar essas emoções. Pode passar. Ouvir música, cientificamente comprovado, o som ajuda, né? Então, ao invés de ficar vendo mídias, fake news, WhatsApp, esse excesso de informações extremamente contaminadas, né, negativas, ouça uma música, pode passar. Dormir. Estudos científicos falam que o sono ele é extremamente importante para a saúde mental, para o autocontrole, para a diminuição do hormônio do cortisol. Então, diminuir as redes, dormir de 6 a 8 horas é extremamente saudável para a memória, para a criatividade, para o controle do estresse, tá? Quando a gente não acontece isso, a gente fica mais estressado. Pode voltar mesmo, pode passar mesmo. Atividades de lazer, então a gente pode criar oportunidades, leituras, filmes, atividades que você gosta. É muito importante a gente criar na nossa rotina esse lazer, parar, principalmente home office, ter as paradas, ter um momento para você. É importante para você ter mais produtividade. Pode passar? O relaxamento, como que eu posso relaxar? De várias formas, depende de várias pessoas, né? Pode passar. Esses 2 outros finais, tomando água, então no momento da raiva, no momento do medo, respire fundo, tome água, significa deixe o seu hemisfério esquerdo e direito
entrar em contato para você ter mais autocontrole. Não haja por impulso. Não tome decisões por impulso. Pode passar? A meditação, né? Então não precisa ter tapete, montanhas, incensos. Meditação, 5 minutos por dia, segundo as pesquisas científicas da Universidade de Harvard, você tem um maior crescimento do córtex pré-frontal, que dá aquele sentimento de bem-estar, felicidade. Existem evidências que a gente vivencia sentimentos de calma e contentamento, muito mais conscientização e empatia, e ele tem muito mais foco, mais motivação. Além também, para próximo item, atividade física. Pode passar? Atividade física, o exercício físico. Opa! O exercício físico, ele é extremamente importante. Gente, se movimentar, liberação de endorfina, aumento da motivação, melhora o nosso humor, né? Aumenta o desempenho no trabalho e reduz o estresse, o controle. Para finalizar, vou contar só desse experimento para a gente finalizar, que ele é muito bacana. Foram feitos só para voltar aqui, esse experimento, três grupos de pessoas deprimidas, né? Um grupo que tomou só medicamento antidepressivo, outro grupo medicamento antidepressivo e atividade física, 45 minutos, 3 vezes por semana, e o terceiro grupo só atividade física. Depois dos 4 meses, todos apresentaram melhora da depressão, porém, 6 meses depois, o grupo que tinha medicação e exercício tiveram 38% de recaída, o grupo que só tomou medicação, 31% de recaída, e o grupo que manteve atividade física, 9% de recaída de sintomas depressivos. Eu finalizo com essa frase, a próxima frase. Quais as áreas que eu preciso dar mais foco na minha vida? Será que eu estou focando em áreas que não têm a ver com o meu bem-estar, com o meu profissional? E tem uma frase que eu quero ler para vocês, final de Yogananda, que ele fala assim: acorde. Nunca é tarde para analisar o que você é e quais são as suas tarefas secretas para tornar aquilo que deve ser. Você tem talentos e habilidades que nunca usou. Tem toda a energia que precisa. Não há nada maior que o poder da mente. Afaste dos hábitos mesquinhos que fazem de você uma criatura mundana. Sorria, sorria. Sorria de uma forma vigorosa, do empenho equilibrado, do sorriso milionário que ninguém pode lhe arrebatar. Eu quero agradecer, pode finalizar? Pode finalizar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou aberta a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou estar à disposição de vocês. Oi, Ju. Bom, a gente que gostaria aqui de agradecer, né? Tão enriquecedor, esse momento tão importante, tão desafiador. A gente tem aqui, na verdade, algumas perguntas, mas eu acho que elas foram respondidas ao longo da sua fala, por isso sim. que eu não te interrompi, né? Que era, por exemplo, aqui a Camila perguntando como que a gente pode fazer para acreditar mais na gente, né? O problema da procrastinação, né? Que é um treino do cérebro mesmo, e também a relação sempre, aqui o Armando diz, de identificar sempre exercitando o cérebro para ser mais disciplinado, também da sabotagem. A gente sabe que a autossabotagem, enfim, pensamentos negativos sempre são, nesse momento obscuro, né? A gente vê uma grande tendência. Eu acho que são constatações mesmo, né? Que você respondeu ao longo da sua fala, muito bem, assim, deu uma iluminada, acho que para todos nós, e foi muito enriquecedor. A gente agradece a sua participação, a do Micael, que história de vida maravilhosa, né? Assim, incrível, que força. E eu aproveito esse momento para falar que é isso que você disse, a gente tem que buscar essas alternativas para a gente poder passar esse momento. Tudo vai passar, a gente precisa ter calma, e que esse momento é o momento da nossa vida desafiador, em que juntos, unidos,
a gente com certeza vai vencer. Então, eu estendo aqui o programa Conecta em nome da Cibele, até se ela quiser dar uma palavrinha, eu convido aqui para ela liberar o áudio. Ela estava um pouquinho nervosa, mas ela fala super bem. E a gente agradece. Muito agradecida. Eu agradeço imensamente, Ju, a sua participação conosco, a do Micael também. E assim, vou como eu sempre faço, estender o convite para estarem sempre junto conosco no Conecta, se puderem participar das nossas aulas, mas é assim, muito, muito gratificante trazermos para esse momento uma mensagem tão positiva, né? De que as soluções estão bem dentro da gente mesmo, né? Que nós somos extremamente poderosos, fortes e que basta a gente acreditar, né? Então, muito obrigada, gratidão mesmo por estar junto com a gente, tá? E espero que nós possamos ainda dividir muitas lives, muitas aulas e muita experiência boa, que é o que vocês nos trouxeram essa noite. Eu agradeço a oportunidade. Bem, gente, muito obrigada a todos que assistiram o nosso evento hoje. Para quem chegou um pouquinho depois, não conseguiu pegar o evento do começo, através do mesmo link vocês conseguem acessar a gravação do evento, então vai estar vendo lá desde o começo, desde o princípio, com a apresentação do Micael. Mais uma vez, muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, gratidão.